Pois bem, caros alunos, nessas aulas nós vamos começar a analisar um pouco do crescimento populacional mundial. Nas últimas décadas, principalmente nos últimos 50 anos, houve uma desaceleração muito intensa do crescimento demográfico mundial, né? Essa taxa caiu de um pouco mais de 2% para um pouco mais de 1%, ou seja, uma diminuição de um ponto percentual nos últimos 50 anos. E isso é muito reflexo da maximização da utilização por parte dos casais de métodos contraceptivos, preservativo, um, pílulas anticoncepcionais, pílula do dia seguinte, entre tantos outros métodos que nós podemos citar. E, consequentemente, também nós temos uma diminuição muito intensa da taxa de fecundidade. Porém, é relevante destacar que alguns países, essa taxa, né, de crescimento populacional, né, vegetativo, está num ritmo baixo, em alguns países, inclusive, sendo negativo, né, nas últimas décadas. Principalmente na última década, e em outros países, devido às questões culturais, religiosas, ainda estão crescendo muito, né? Principalmente os países da África subsaariana, né? Da Ásia, e do Oriente Médio. Só para você ter uma ideia, nesse ritmo, nós vamos atingir aí algo em torno de 9 bilhões de habitantes por volta de 2050. Atualmente, nós somos 7,3 bilhões de habitantes aproximadamente, né, no ano de 2020. O que acontece é que, infelizmente, o ritmo de crescimento populacional nos países subdesenvolvidos ele é muito superior aos países desenvolvidos. Então há uma tendência, né, de haver um incremento, um crescimento muito grande da população que vai morar nos países subdesenvolvidos aí nas próximas 2 ou 3 décadas. Então, basicamente, a população que vai viver, né, em países subdesenvolvidos, em 2050, ele é superior à população mundial atualmente, né? E a população absoluta em países desenvolvidos, ele vai passar de 1,2, 1,2, 1,24 bilhões para até algo em torno de 1,28 ou 1,29 bilhões de pessoas, né? Ou seja, né, o incremento vai ser muito pequeno. Isso porque nós precisamos considerar a migração. Se não fosse o processo migratório, né, haveria ainda um decréscimo dessa população que vai viver em países desenvolvidos até 2050. E o interessante de observar é que existem razões históricas para alguns países serem tão populosos, né? Como, por exemplo, a China e a Índia. São países milenares, países, né, que nós podemos localizar as cidades mais antigas do planeta. E uma coisa interessante é que desde sempre houve-se uma preocupação com relação ao crescimento demográfico mundial. Sempre houve preocupação com relação a isso, porque sempre houve, por exemplo, dúvidas com relação a, por exemplo, se a produção de alimentos será suficiente, qual será a consequência de um crescimento demográfico muito intenso. Então nós podemos perceber, né, que alguns continentes, né, principalmente aí, né, a América do Norte, Europa, né, inclusive aí Oceania, inclusive uma parte da América Latina e do Caribe, né, eles vão atingir um pico de crescimento aí por volta de 2030, próximo disso, 2050 e depois ter uma tendência de estabilizar ou crescer muito pouco. Um exemplo disso é a América do Norte, que apesar de ser formada essencialmente por países ou em desenvolvimento, né, emergentes, como por exemplo o México, e desenvolvidos como Canadá e Estados Unidos, recebe um input muito grande de imigrantes. Então, é uma tendência de sempre continuar crescendo demograficamente. Porém, né, nós podemos ver que, inclusive aqui na América, no Cone Sul latino-americano, né, na América do Sul específico, há uma tendência de estabilização, né, do crescimento demográfico. Nós temos aqui, né, a Ásia, que vai dar um pico de população ainda até 2050, 2060, para depois decrescer, e nós temos aí a África, né, que infelizmente, devido às questões barreiras ainda econômicas e culturais, há uma tendência de continuar crescendo demograficamente. Então, esse gráfico de estimativa de crescimento populacional, ela é muito interessante, né, porque ela
consegue projetar a população a partir dos índices demográficos passados e de como a população tem aceito às novas tecnologias, os novos métodos de controle demográfico. Nesse sentido, surgiram muitas teorias sobre o futuro da população mundial. E a primeira delas foi a teoria de Malthus, ou também chamada teoria malthusiana. Em 1798, né, o Thomas Robert Malthus ele publicava um ensaio sobre a população, na qual ele descreveu que haveria uma tendência de crise, né, mundial se não houvesse pandemias ou guerras que controlassem a população. Porque, segundo Thomas Malthus, a população sempre tenderia a crescer de forma geométrica. Então, um casal, né, tem, por exemplo, assim, quatro filhos, esses quatro, né, filhos encontram outros quatro para se casar, e aí vai 8, 16, 32, ou seja, vai crescendo de forma em progressão geométrica. Ao passo que a produção de alimentos, ele sempre aconteceria em forma de progressão aritmética, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que cada hectare de trigo cultivado eu consiga, por exemplo, produzir 900 quilos, né, de trigos. Aí, se eu plantar, por exemplo, 2 hectares, eu vou ter, por exemplo, assim, 1.800 quilos e assim sucessivamente. Então, a produção de alimentos aconteceria de forma geométrica. O que ocorreria é o seguinte, segundo Malthus: se a população não ter os filhos que de fato, ou não se não tivessem os filhos que de fato poderiam ter, né, ter condição de criá-los, haveria uma tendência de haver uma fome indiscriminada e um conflito social em escala global, porque haveria uma população muito grande, a população sempre cresceria num ritmo muito mais acelerado do que a produção de alimentos, né? E o alimento ficaria limitado à extensão territorial do planeta. Chegaria a um ponto, segundo Malthus, que todas as áreas cultiváveis do planeta seriam extintas, ou basicamente que tudo que pudesse ser cultivado, né, estaria em uso, e aí então a população continuaria crescendo e aí haveria uma falta de alimentos em escala global. Essa teoria de Malthus, em maior ou menor escala, tem algum tipo de sentido. É porque nós observamos que ele foi um dos pensadores que basicamente formularam, que tiraram a gente, né, do período medieval num movimento que chama de iluminismo. Então nós temos Voltaire, nós temos Montesquieu, John Locke, né, o Adam Smith e também o Thomas Malthus. Porém, o porquê não se concretiza as suas previsões? Porque ele esqueceu, basicamente, de considerar fatores tanto tecnológicos como de comportamento da população, né? O Thomas Robert Malthus, ele era um pastor anglicano, né, economista, então portanto, era contra métodos contraceptivos, e é interessante nós observarmos que, olha, no final dos anos 1700, início dos anos 1800, né, o Thomas Malthus, ele, por ser religioso, era contra métodos contraceptivos. E ainda assim, na atualidade, nós encontramos barreiras religiosas que impedem os casais de fazerem uso de métodos contraceptivos. Muitas vezes até em religiões, né, em igrejas próximas da gente, nós vemos isso. O que acontece é que o Thomas Malthus não considerou que a população ela se tornaria urbana, que ela teria mais acesso à educação, que ela pensaria o crescimento econômico de uma forma distinta, né? E que ele também não considerou que o momento que ele estava vivendo, e ele foi um das pessoas, um dos pensadores que deram o salto inicial, né, no método científico, né, do ponto de vista que as pessoas vão lá, dizem alguma coisa, fazem uma postulação teórica e depois conseguem provar a partir do método científico. É por isso que vocês estão no terceiro ano, que estão fazendo o trabalho de conclusão de curso, existe a seção materiais e métodos ou metodologia. Se você chegar ao resultado de uma pesquisa, em um nicho, por exemplo, de mercado, ou numa empresa, ou o que quer que seja, se eu observar o seu método, se eu ter o acesso aos mesmos dados que você, eu tenho que chegar aos mesmos resultados. O nome disso chama-se método científico, né? E ele foi uma das pessoas que iniciaram a ciência moderna, o Thomas Malthus. E aí, então ele não considera que depois dele haveria grandes avanços na química, na física, e a produtividade agrícola aumentaria muito, e aí então essa teoria dele não se concretizasse.
É, porém, é interessante salientar que, devido às condições e limitações tecnológicas da época, eu penso que a teoria dele foi muito bem formulada, né? Desconsiderando os cenários futuros que haveriam grandes progressos para frente. Ok? Encerro aqui esse primeiro vídeo. Um abraço e até!